sou o pastor Ildemar de Oliveira Berbert, aqui pastor da Igreja Presbiteriana Central de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, transmitido pela Sky em rede nacional. E eu quero agradecer ao Rubens da TV Gran Dourados, TV local aqui na nossa bela cidade de Dourados, pela concessão deste espaço para podermos falar pela TV comunitária em todo o Brasil. Eu quero dizer para você que não conhece o Mato Grosso do Sul ainda, que o Mato Grosso do Sul é um estado encantador, um estado lindo, maravilhoso, belezas naturais, como o nosso Pantanal, Serra da Bodoquena e outros. E também o nosso estado é extremamente produtivo, um estado de muita produção, tanto no campo, nos campos, quanto nas cidades. Venha conhecer o Mato Grosso do Sul, você não vai se arrepender. E hoje nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, muito importante, sobre não divulgarmos notícias falsas ou não divulgarmos informações incorretas. Então você não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para meditar na palavra do nosso bom Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Hoje eu quero ler com você o Salmo 52. Esse salmo pede a condenação do ímpio e é um salmo que tem um pano de fundo muito interessante. Aqui diz que é um salmo de canto, ou seja, uma música para ser cantada, e é um salmo didático de Davi, porque traz sérios ensinos e importantes ensinos. Quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. O perigo de você espalhar notícias que não é da sua competência, não é do seu dever. Na verdade, Doeg é tratado na Bíblia como um fofoqueiro, uma pessoa que se metia demais na vida alheia. E o Salmo 52 diz assim: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada. Ó praticadora de enganos, amas o mal antes que o bem. Preferes a mentira a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isto, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Todo salmo na Bíblia ele tem um contexto. O Salmo é um livro muito interessante, porque ele contém é uma coletânea com 150 salmos. O livro de Salmos não tem capítulo, ele tem salmos. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. E ele foi escrito num período de cerca de 1000 anos da história de Israel. Então, não é um livro que alguém sentou e escreveu. Não, tem diversos autores. Quem mais escreveu salmos
desses 150 salmos da Bíblia, e ajuntados aqui nessa coletânea que nós chamamos de salmos. Quem mais escreveu foi o rei Davi, disparadamente. Escreveu mais de 70 salmos, que tem sua autoria nas mais diversas situações. E o livro dos Salmos é um livro importante, que ele retrata a alma do adorador, a alma do povo, a alma do povo de Israel, que temia o Senhor. Então você vai encontrar salmo que o salmista diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Senhor, protege o oprimido, a viúva. E ao mesmo tempo você vai encontrar salmo dizendo: que vontade de matar os meus inimigos. Ah, quem me dera alguém pegasse o filho dele e espremesse contra a pedra. Ou seja, o salmo retrata a alma. É muito ruim essa espiritualidade do nosso tempo. É uma espiritualidade doentia. Você tem que ficar assim, parecendo ser uma coisa que você não é. Todo mundo cansa disso. Quando você começa a ter que parecer algo que não é, você fica meio artista, meio fingido, meio hipócrita. Os salmistas não têm esse perfil, é o perfil da sinceridade, da realidade. Não precisa ser da deselegância, nem da falta de educação, mas também você ficar forjando uma coisa que você não é, segurando uma palavra. Na hora de rir, você chorar, na hora de chorar, você rir, você vai virar a pessoa mais confusa do planeta. E não é uma espiritualidade sadia. Os salmos retratam a espiritualidade sadia. Na hora de adorar, esse homem rendia sua alma diante de Deus em adoração, em louvor, em gratidão, no temor de Deus, mas também não escondia as suas fraquezas. Ele não escondia as suas limitações, a sua raiva, a vontade que o inimigo fosse vingado, a vontade que a verdade prevalecesse sobre a mentira. Ele não escondia isso. Nós vivemos na época do politicamente correto. As pessoas têm que ser tudo medianas, superficiais. Não é a espiritualidade registrada no livro dos Salmos. Então fique bem claro isso. Esse salmo, por exemplo, é uma oração em que Davi pede a condenação do ímpio. A história aconteceu lá no período que Davi fugia de Saul. Saul era o rei de Israel e Davi era o fugitivo do rei. E de repente Doeg, esse edomita, vê Davi entrando na casa de Abimeleque e corre para avisar a Saul e aqueles que perseguiam Davi que Davi havia entrado ali, ou seja, aquele que vai se infiltrar na vida alheia, vai se meter na vida alheia para provocar uma situação constrangedora para alguém, no caso aqui para Davi, que podia custar até a sua própria morte, o famoso fofoqueiro, dedo duro, enfim. Doeg é esse tipo. Então depois que Davi passa por essa experiência, por isso que aqui diz que é um salmo didático, ele vai então escrever para mostrar ao povo de Israel que um cidadão não deveria ter a sua vida respaldado pela maldade, mas sim pela bondade. Não deve ter a vida respaldada na mentira, mas sim na verdade. E nós vivemos numa sociedade tão confusa que nós já não estamos sabendo mais o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. Virou uma sociedade extremamente confusa, em nome aí, já citei, do politicamente correto. Então observa que as palavras de Davi não condizem com essa falsa espiritualidade, essa doença espiritual tão comum nos nossos dias. Ele diz aqui: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Ah, como é terrível isto, homens poderosos
que gloriam na maldade, que respaldam a sua vida na maldade, que não perde o escrúpulo. Homens poderosos, quando perdem o escrúpulo, é terrível, porque a sua alma se vangloria na maldade. E Davi está retratando isso aqui diante dos seus, e ao mesmo tempo ele compara. Por que, em vez de andar na maldade, na perversidade do coração, por que, em vez de semear o mal, a contenda, o ódio, você não atente para uma coisa, atente para Deus, o seu Criador? E ele diz aqui: pois a bondade de Deus dura para sempre. Olha só, a bondade de Deus dura para sempre. Deus é todo poderoso, Deus é todo santo, Deus é onisciente, Ele vê tudo o que acontece sobre a face da terra, Ele tem ciência, conhecimento de tudo. A verdadeira ciência é Deus quem tem. Então, mesmo assim, Ele não deixa de ser bondoso, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que se ira contra a maldade humana, o Deus irado contra o pecado e contra a mentira. A Bíblia diz que Ele é bondoso, a bondade dele dura para sempre. A bondade de Deus beneficia a sua alma. A bondade de Deus é o grande benefício da nossa alma neste tempo, porque Deus não derrama de imediato a sua ira contra o pecador, para que ele se arrependa dos seus pecados e volte para Deus em verdade, em fidelidade, volte para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E depois então o salmista continua descrevendo: a sua língua urde planos de destruição. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus frustra o plano dos perversos. Deus frustra o plano perverso. Quando o plano é perverso, Deus frustra, Ele dá errado. Isso é maravilhoso. E aqui está dizendo: a tua língua urde planos de destruição, pratica o mal como a navalha afiada, pratica todo tipo de engano, ama o mal, palavras devassadoras estão na sua boca, que devora o semelhante, o seu próximo. A língua é fraudulenta, mentirosa. Ó homem poderoso, por que se vanglorias nessas coisas? Nós estamos vivendo um tempo na nossa pátria que nós vamos ter sabedoria vinda de Deus para nós vivermos. Há tanta coisa revoltante no nosso país. Há tantas coisas que nos tiram o sono, nos tira do sério, que nos faz repensar muitas histórias. Mas nós não podemos olhar para isto. Lembra que a bondade de Deus, ela dura para sempre. E assim também deve ser a bondade do nosso coração. Podemos até nos indignarmos contra essas coisas, porque, na verdade, a Bíblia diz que os pecados de Sodoma e Gomorra afligiam a alma do justo Ló. Essas coisas afligem a alma do justo. Mas nós devemos ver como que Deus trata estas coisas. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Não vai valer a pena para quem pratica. É por isso que neste programa de hoje quero te fazer um convite muito especial para a prática do bem, em vez da prática do ódio, da maldade, como Doeg, se metendo na vida alheia onde não deveria. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados,
Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando no Salmo 52, quando Davi pede que Deus faça justiça ao condenar a impiedade do ímpio. E este é um assunto muito pertinente para os nossos dias. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, estamos num período em que há um isolamento social por causa da pandemia, também aqui no nosso estado, aqui na cidade de Dourados, a realidade não é outra. Estamos agora num dos momentos mais difíceis do combate aqui da Covid-19, mas temos vivido pela graça de Deus um tempo também de refrigério, de muitas reflexões. Uma delas que eu estou trazendo para você é esse Salmo 52. Diz assim o versículo 6: os justos hão de ver tudo isto, temerão e se rirão dele, do homem poderoso praticando a maldade, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Olha, não vai dar certo a vida de um homem que não faz de Deus a sua fortaleza. Jamais dará certo a vida de um homem que o temor do Senhor não está no seu coração. O ímpio pode viver bem a vida toda. Um ímpio pode até viver sem Cristo, ter alegria sem Cristo, enfim, viver a sua vida sem Cristo. Mas bastará um minuto na desastrosa eternidade que espera uma pessoa que morre sem Cristo. Bastará um minuto para ele esquecer a felicidade de uma vida toda. Por isso que vale a pena viver vida reta e não nos indignarmos tanto ou não entrarmos na pilha tão comum dos nossos dias, quando as pessoas vão para as redes sociais, as pessoas vão para para a internet, para difamar e para assim semear o ódio no nosso país. Nós estamos precisando de quem semeia o amor, quem semeia a bondade, quem semeia a graça do Evangelho, quem semeia a justiça de Deus, que é uma justiça reta, que vai julgar a terra com justiça. Lembra que a sua vida não é só aqui, viver, comer e morrer, não. Há uma eternidade para se viver. Porque se você não entender que tem uma eternidade no sentido de uma vida eterna e uma eternidade no sentido de uma morte eterna, você vai achar que a vida é só isso aí, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, tem uma eternidade a se viver. E é por isso que o texto aqui está dizendo, olha, o justo, ele não vai entrar nessas pilhas. O justo, ele vai olhar para a maldade do ímpio e não vai praticar a maldade do ímpio. Diz aqui o texto que ele vai rir do ímpio. Em vez de ficar indignado, ele vai rir do ímpio, da tolice do ímpio. Aqueles que semeiam o mal, não siga pessoa assim. Você deve rir dele, diz aqui o texto. Rir significa, no sentido aqui, ignorar e entender que a maldade dele não vai dar em nada, não vai trazer proveito à sua alma, não vai trazer a graça do Evangelho àqueles que estão à sua volta. Então, o justo não vai entrar na pilha, ele vai temer ao Senhor e vai afastar da maldade. Diz aqui, eis um homem, o salmista Davi olha agora para aquele homem que não temia a Deus e diz, eis um homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Eis um homem que não fazia caso de Deus. Eis um homem que professava não crer em Deus. Ele é louco na sua alma. Ele não fez de Deus a sua fortaleza, agora está em apuros. Eu tenho observado o seguinte, nós precisamos de ser coerentes com o que nós cremos, nós precisamos ser coerentes com a nossa cosmovisão. A cosmovisão bíblica, cristã, reformada,
é que houve uma criação, um Criador, uma criação. Depois o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, caiu do seu estado original em que fora criado e causou todos esses males que há no mundo. Mas Deus proveu uma redenção na pessoa de Jesus Cristo. Há uma esperança para o homem, há uma redenção. E Jesus veio, executou a sua obra, subiu aos céus e voltará para julgar este mundo e consumar o seu reino e a sua obra. Então nós cremos numa redenção e cremos numa consumação dos séculos. E nós somos coerentes com a nossa cosmovisão, porque nós protegemos a vida. O mandamento de Deus diz: não matarás. Então nós protegemos a vida nossa, do nosso semelhante. Se as autoridades mandam ficar em isolamento para evitar uma mortandade na nossa cidade, nós ficamos em isolamento, não temos dificuldade com isto, obedecemos às autoridades, etc. Mas há uma cosmovisão coerente de proteção da vida, de que a vida é dom de Deus, de que Deus é o nosso Criador e nos criou a sua imagem e semelhança, de que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ou seja, a nossa postura é coerente com a nossa cosmovisão. Por que a minha razão humana agora me põe no isolamento se eu creio na evolução da espécie e na seleção natural da espécie? Então abre o peito e sai para a rua, meu cabra. Eis um homem que não fazia caso de Deus, que não fazia de Deus a sua fortaleza. Nós precisamos ser consistente, coerente com aquilo que nós cremos, com a cosmovisão que nós defendemos. Então, o salmista diz: antes esse homem confiava em si mesmo, confiava na abundância dos seus bens, confiava na perversidade da sua própria alma. Este homem não fazia caso de Deus. E por que se esconde? O verso 8 vai dizer assim: quanto a mim, porém, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Quanto a mim, eu sou como aquela oliveira verdejante, aquela árvore plantada junto à corrente das águas, que é nutrida por coisas que dão substância à vida, que dão vida ao coração do homem, das plantas. E ele diz: plantado na casa de Deus, eu faço caso de Deus. Plantado na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é o coração amoroso de Deus inclinado para a miséria do homem. Este é o termo bíblico e teológico da misericórdia de Deus. Ele diz aqui: confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Você pode não fazer caso de Deus, mas eu vou dar graças a Deus e ao seu santo nome para todo sempre. E na presença dos fiéis esperarei em teu nome, porque é bom, bom e grandioso é o nome do nosso Deus. Então, eu quero convidar você a não ser levado pelas massas, a ter uma reflexão. Pega a sua Bíblia, pede a Deus que te dê sabedoria e discernimento, porque nós vivemos num tempo que as pessoas estão muito carentes de discernimento, porque afastou o coração de Deus e da sua santa palavra. Não entre na pilha da pessoa maldosa que semeia o mal. Faça de Deus o consolo da sua alma. Faça de Deus a sua morada. Refugie o seu coração em Deus. Espere em Deus, confie em Deus, descanse na misericórdia de Deus. Semeie aquilo que é bom, aquilo que transmite a graça do Evangelho, que dá esperança
para o pecador moribundo que já está cansado de tanto sofrimento, agonia de todos os lados. Você precisa de olhar para Cristo, olhar para a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo, confiar nele, entregar a ele a sua vida verdadeiramente. Faça isso com urgência e não olhe para a maldade tão comum na nossa sociedade. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir esta programação. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Quero orar por você e pela sua família para concluirmos aqui o programa. Orarmos, Senhor, vem encher. Senhor Deus, este é um momento de intercedermos pelas famílias, pelas pessoas que nos acompanham pela TV Grandourados. Agradecer ao Senhor pela vida daqueles também que nos acompanham pela internet, que o Senhor esteja abençoando, derramando graça no coração do nosso ouvinte nesta hora. Oramos pedindo a Tua bênção, a Tua provisão, o Teu cuidado pela nossa cidade, pelas famílias. Que o Senhor esteja protegendo as famílias, abençoando com a cura aqueles que foram afetados pela enfermidade. Que o Senhor esteja abençoando de uma forma muito especial. Dá consolo ao coração que sofre, dá alegria àquele coração que está triste e traga a graça do Evangelho em Jesus Cristo, nosso Salvador, àquele que ainda não encontrou uma esperança em Cristo. Que o Teu Santo Espírito derrame a graça da conversão, da regeneração, do novo nascimento no coração daqueles que nos acompanham. Oramos no nome amado de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados. Continue na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense.